boa tarde. Para assinalar o Dia do Autor Português, 22 de maio, convidamos a jovem autora santacombadense, Joana Branquinho. Obrigada por teres aceitado o convite, Joana, por estares aqui na Biblioteca Municipal, que nos vai falar um pouco sobre o seu percurso. Joana, disseram-me que em tempos eras leitora assídua aqui da Biblioteca Municipal, estavas assim sempre no top dos empréstimos domiciliários. Sim. Bastantes livros. A paixão pela leitura começou cedo, entrou cedo na tua vida? Começou muito cedo, começou com um livro que a minha avó Rosa, infelizmente já não está entre nós, ela ofereceu-me, chama-se A Casa Azul, da Julie Campbell. A partir daí, não sei, li aquele livro para aí umas 4, 5 vezes. Aquilo é um mistério, é muito parecido com os 5, mas é um bocadinho diferente. A partir daí, não sei, foi uma coisa que... Esse foi o primeiro, depois surgiu outro, A Casa dos Deuses Selvagens, da Isabel Allende. E a partir daí foi ler livros atrás de livros. Aqueles que me dessem, eu começava a ler e não conseguia parar. Entretanto, claro, o melhor sítio para ir buscar livros para ler, sem gastar dinheiro, na altura eu era uma miúda, é a biblioteca. Que tem carradas de livros, seja de que género for. Claro que eu tenho um género que gosto muito mais do que outros, mas leio um pouco de tudo, mais ou menos. Qual é o género que mais... Eu adoro policiais. Adoro policial, thriller, são os que eu sou literalmente obcecada. Até que eu descobri os policiais nórdicos, desde Camilla Lackberg, Joan Nesbo, eu não consigo mesmo parar de ler. Aliás, a minha ideia, o meu sonho, por assim dizer, é criar uma biblioteca em minha casa. Já tenho carradas de livros, em casa dos meus pais, tenho livros em minha casa, que é uma coisa que nunca mais acaba. E não me importa gastar dinheiro em livros. Sei que os livros são caros, mas acho que é um bom investimento. Isso fez com que surgisse então a vontade de também escrever? Sim. Não pensei que me surgisse essa vontade de escrever, mas acho que o facto de ler e de captar a maneira de escrever de vários autores levou-me a que eu própria quisesse escrever histórias, até histórias mais realistas, mais do meu dia-a-dia e do dia-a-dia das outras pessoas. Acho que foi mais por aí. Mas apesar de tudo, esses autores de ficção influenciaram-te? Sim. Mais a nível de Joan Harris, Isabel Allende, como eu mencionei há bocadinho. Os autores nórdicos ainda nem tanto, porque também é uma categoria que eu gostava de explorar a nível de escrita, que é o suspense, o thriller, o policial, mesmo a sério, mas isso também requer pesquisa, que eu sei que eles pesquisam bastante. Mas Isabel Allende e Joan Harris são autoras que eu já li os livros todos delas e que me influenciaram muito na minha escrita. E a tua escrita surge assim num tom mais profissional em 2020? Em 2020, certo, com 999 metros quadrados. Eu comecei aquele livro, foi um pequeno desafio para mim. Foi um concurso de escrita que eu vi na internet e então decidi, isto foi numa noite. Estava à noite em casa, depois de vir do trabalho, e vi este concurso. Então resolvi escrever a história. Escrevi a história e enviei para o concurso. Mas fiquei um bocadinho desapontada porque não ganhei. Mas pensei assim, ok, não ganhei, mas foi uma oportunidade, foi uma história que eu escrevi. Até que, entretanto, uns tempos depois, recebi um e-mail de uma editora da newsletter, a dizer que para enviarmos, era uma editora nova no mercado e eles queriam que as pessoas começassem a enviar histórias. E eu decidi enviar esta, sem esperança nenhuma. Entretanto, uns dias depois, recebi um e-mail a dizer que estavam interessados em publicar. Fiquei extasiada, por assim dizer. É um bocadinho estranho, é uma sensação estranha de descrever. Ver uma editora interessada em publicar uma história minha. É pequenina, mas tem impacto pessoal, porque é uma história que
conta uma coisa que eu vivi, que os meus colegas viveram, que muita gente viveu. E acho que era importante contar esse fato. Os personagens do livro são fictícios, mas é bastante autobiográfica a história. São fictícias, mas são baseadas em pessoas que eu conheço e com quem trabalhei dia a dia. E acho que esta história é importante para explicar o que é que foi o Covid numa época muito centralizada, mesmo no pico do Covid, e quem trabalhou com atendimento ao público, nomeadamente no meu caso supermercados, conviveu com uma realidade muito, como é que eu ia dizer, difícil. Porque era difícil controlar os clientes, não é? Nós tínhamos um controle de porta e era difícil controlar quem entrava e como entrava e explicar-lhes a eles que era importante manter distâncias, não criar conflitos, e quando não havia controlo, as pessoas, dito em português, passavam-se. E então o meu intuito neste livro era contar o que é que nós sentíamos nessa azáfama. Porque uma coisa é o cliente, ele tem uma perspectiva, outra coisa somos nós. Nós não tínhamos descanso, nós não estivemos em casa, nós estávamos sempre lá, na frente de batalha, por assim dizer. E muitas das vezes as pessoas chegavam e eram descarregar, vinham nervosas, vinham tudo, e nós éramos o ponto de descarregamento de emoções. Foi difícil, foi uma época difícil, e acho que quem ler a história consegue compreender um bocadinho o nosso lado. E o título? 999 metros quadrados. Foi muito difícil escolher este título, mas quando eu pensei assim, ok, então e se eu usasse a área da loja? É uma área curiosa, porque às vezes eu chegava ao trabalho e uma vez perguntei, então, mas qual é a área desta loja? Nós somos 1000 metros, somos 2000 metros, somos o quê? Não, nós somos 999, estás a brincar. 999, porque é um número tão ridículo? Porque não 1000? Porque é que 999? Não faz sentido. Mas depois esse número ficou-me sempre na cabeça e achei curioso usar como título do livro. Acho que ficou bem, não sei. Senti que ficava bem, que contava a história por si só. E como é que tem sido a reação dos leitores? De algumas pessoas com quem eu falei, gostaram bastante, disseram que gostavam de ter lido mais e que achavam que o personagem principal merecia uma segunda história. E eu, pois não, mas a história dele é aquela e acaba ali, não vai haver mais histórias sobre o Heitor, sobre qualquer uma das personagens. A história deles é aquela e não passa daí. Fica o intuito do leitor dar uma continuidade ao personagem. O Heitor ficou em 2020, mas depois em 2023 surgiu a Carlota. Surgiu a Carlota. Como é que ela chegou? A publicação deste livro foi culpa do meu namorado, porque ele é que insistiu para eu enviar o livro. Esta história surgiu porque exatamente pelo atendimento ao público. Eu, quando estou no trabalho, eu sou muito observadora, eu gosto de observar as pessoas e reparo muito que, por exemplo, as crianças esquecem-se que os avós não duram para sempre. E eu senti isso na pele também. E eu queria dar também a entender, queria duas mensagens, que era dar a entender às crianças que o tempo com os avós é essencial e queria dar a entender também aos pais como é que se poderia explicar uma época destas aos filhos, fosse no contexto em que estavam a viver, fosse mais tarde, quando as crianças perguntassem o que é que foi o Covid, e os pais saberem como explicar mais ou menos às crianças o que é que era, sem implicar muito nas cabecinhas deles. Acho que é importante passar a mensagem, sobretudo das inter-relações, porque seja adolescentes, sejam crianças, eles esquecem-se de que os avós, que é importante falar com eles de outra maneira, que é importante valorizar enquanto eles estão cá, e que mais tarde, quando eles não estiverem cá, é que eles vão perceber que se calhar deviam ter feito de outra maneira, se calhar deviam ter falado com eles de outra maneira, se calhar deveriam querer passar tempo com eles, que acho que é isso que eles não interiorizam muitas das vezes. Eu reparo muitas vezes nisso. Ou seja, agora o que é que se segue em termos de escrita? A próxima aventura?
Eu tenho um livro na gaveta. Confesso que tenho um livro na gaveta. É um suspense. O meu namorado já o leu, mas ele ainda precisa assim de um trabalhinho. Acho que tem potencial. Eu é que preciso de tempo para me sentar e me focar e não procrastinar. Porque eu procrastino muito. Confesso que procrastino. Às vezes dá resultado. Dá. Eu vou fazer um esforço por voltar ao livro e revê-lo e adicionar mais qualquer coisa, porque acho que aquela história já está contada, mas precisa ali de uns toques e precisa de mais ênfase. Pronto, mas ainda estou a processar. Ok, Joana, obrigada. Nada, foi um prazer. Foi um prazer nosso mesmo. Obrigada. E volta sempre e leva os livros todos que quiseres para Por mim ler. eu levava, eu ainda vou dar aí uma vista de olhos. Não saio daqui sem 2 livros, pelo menos. Ótimo. Obrigada. Obrigada.